Descobri que é o meu texto favorito, Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Esse é o meu texto favorito. O apóstolo Paulo estava inspirado quando ele escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo com toda certeza. Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Querido, eu queria que você estivesse empolgado para aquilo que Deus vai fazer nessa noite, amém? Empolgado. Hoje pela manhã nós tivemos uma palavra assim mas tão poderosa. E assim que você assentar, assim, depois que a gente lê o texto, eu queria muito que você pegasse o seu celular, ou que você pegasse uma caneta, não sei o que você vai fazer, mas que você anotasse cada ponto, cada palavra que Deus vai falar ao seu coração. Eu acho que é muito importante. Sabe, eu não sei se você pensa assim, mas se você estivesse numa reunião, que fosse uma reunião que decidiria todo o futuro da sua vida, você entraria sem nada? Eu acredito que não. Pelo menos um gravador, pelo menos uma caneta, pelo menos um bloco de notas você levaria, sim ou não? Sim ou não, gente? Então eu posso te afirmar que essa é a reunião mais importante da sua vida. Sabe por quê? Porque quando nós estamos diante de Deus, a não ser que você me enxergue apenas como um pregador, aí tudo bem, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você acredita que a voz de Deus pode falar com você aqui nessa noite, você tem que gravar tudo que Deus vai falar com você. Hoje pela manhã a gente teve uma palavra tão impactante, mas tão impactante, foi tão poderoso tudo que Deus usou, pastor Alvim, para falar com a gente. Eu sou desse, cara, eu queria até mostrar para vocês. Eu sou desse que anota tudo, não sei se a câmera consegue pegar. Eu sou desse que faço isso aqui, no culto. Olha aí para você ver, que bagunça. Essa é a minha anotação de manhã. É claro que eu não vou, você não vai entender nada, porque é só eu que entendo, entendeu, gente? É mistério de Deus. Mas sabe o que eu entendo? Que quando eu faço isso aqui, eu estou dizendo para mim mesmo que o lugar onde eu estou é mais importante do que qualquer outro lugar. Eu estou aqui. Sabe, você tem pouco tempo na sua vida. Pouco tempo na sua vida. Eu queria muito que você começasse a praticar, entender que o pouco tempo que você tem, viva ele de verdade, esteja aqui para ouvir Deus de verdade, sabe? Esteja aqui para escutar o coração de Deus de verdade, porque talvez um dia você pode chegar diante de Deus e falar: Deus, eu esperei tanto ouvir sua voz, eu esperei tanto te escutar, eu esperei tanto escutar o que o Senhor tinha para falar para mim, mas o Senhor não me deu uma direção. E Deus falou: pois é, porque você estava agarrado no WhatsApp naquele domingo, dia 5 de janeiro de 2025. É porque você estava em outra dimensão enquanto o pastor pregava e eu estava usando a boca dele lá para falar diretamente a porta que eu tinha para abrir para você naquele ano. E você perdeu. Romanos capítulo 12, versículo 2, quem achou fala achei. Para ser mais crente, fala amém. Vamos lá, a Bíblia diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, fala comigo, transformai-vos, pela renovação da vossa mente. Não precisa continuar comigo, eu continuo, para que experimenteis, qual seja o quê? A boa, perfeita ou agradável, perfeita vontade de Deus. Eu vou ler de novo. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Fala assim comigo, transformar por uma renovação de mente. Mais uma vez, transformar e renovar a minha mente para experimentar. Então a gente tem 3 pontos aqui muito importantes. Antes de você se assentar, você vai falar assim comigo: não vos conformeis. Vamos lá, crente, fala bem forte assim, não vos conformeis. Agora pula e fala assim: transformai-vos a vossa mente, para que você possa experimentar. Amém. Agora com a sua Bíblia aberta, você vai fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado pela leitura da sua palavra. Senhor, eu te agradeço pelas milhares de pessoas que passaram por esse lugar aqui nesse dia. Eu te agradeço, ó Deus, pelas milhares de pessoas que vão assistir agora pelo YouTube, pelas redes sociais, que vão ver essa palavra ecoar em algum canto desse planeta. Pai, em o nome de Jesus, eu abro a minha voz aqui agora para ser uma voz profética do Senhor nesse lugar. Deus, eu me permito ser usado
pelo Senhor, aquém de quem eu sou, além das minhas limitações, e eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa pegar tudo que há em mim, ó Deus, tudo que eu sou, e que o Senhor possa transbordar além da minha capacidade e fazer com que eu seja um canal do céu, para que portas sejam abertas, para que destinos sejam destravados, para que pontes sejam elevadas, para que caminhos sejam, ó Deus, escancarados. Ó Deus, em o nome de Jesus, eu te peço que essa mensagem não seja apenas uma palavra, mas que seja uma profecia, que seja algo profético, libertador, para que mentes sejam expandidas aqui nessa noite, Pai, para que negócios sejam, Deus, expandidos aqui nessa noite, para que famílias sejam restauradas, para que casamentos sejam tocados, para que vidas espirituais sejam despertadas para um chamado que o Senhor tem para esse tempo e para essa geração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nenhum dos teus filhos que entraram aqui nesse lugar, Pai, nenhum se perca, mas que todos sejam cheios do teu poder, e que esse primeiro domingo de 2025 seja como um estartar do Senhor, como um recuar de flecha, lançando, Pai, para o alvo daquilo que o Senhor tem, no propósito do Senhor, para a vida dessa pessoa nesse ano. E quem crê comigo, diga um amém bem forte. Amém. Pode se assentar no seu lugar, com toda a atenção, concentração, com aquilo que Deus quer falar. Amém? Queridos, Romanos, capítulo de número 12, verso 2, olha para o texto de novo, olha aí, põe os seus olhos na Bíblia novamente, a gente vai ler só mais uma vez. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, eu estou diante de um dos textos que eu mais amo na Bíblia Sagrada. Para mim, Paulo, quando ele escreveu Romanos capítulo 12, versículo 2, ele realmente estava tão cheio do Espírito Santo, ele estava tão cheio da voz de Deus, que ele deu um grito, ele deu um brado, ele deu uma declaração para mim. Isso aqui é uma declaração profética para aqueles que entendem. Sabe, se alguém entender o que esse texto fala, ele pode se tornar uma pessoa disruptiva, ele pode se tornar uma pessoa que vai avançar, que vai crescer, que vai multiplicar, que vai estar debaixo do favor de Deus, que vai romper no ano de 2025, eu tenho toda a certeza disso. Por quê? Porque Paulo, ele fala algo aqui tão poderoso e tão profundo, meu irmão, mas tão profundo, que eu acho que às vezes a gente nem entende, sinceramente. Eu demorei algum tempo para entender Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu demorei algum tempo porque eu não entendi a profundidade do que Paulo estava falando aqui. Quando Paulo fala aqui, ele escreve a igreja de Jesus que estava em Roma, ele escreve aos judeus que estavam sendo dispersados por toda a terra. Eu não sei se você sabe, mas quando Paulo está falando à igreja aqui, aos romanos, ele não está falando aos romanos, mas ele está falando à igreja de Jesus Cristo, ele está falando à igreja de Jesus que ficava em Roma. Agora, entenda uma coisa, essa igreja era uma igreja que estava sendo dispersada, era uma igreja que estava sendo espalhada por todos os cantos, não porque eles queriam, não porque eles não tinham um lugar para congregar, uma igreja, um culto, não, porque eles estavam sendo perseguidos. O evangelho estava sendo perseguido, imperadores estavam indo contra aqueles que falavam e professavam a sua fé em Jesus. E esses, então, chamados cristãos, eu não sei se você sabe, mas esse termo cristão, ele foi derivado justamente aqui nessa época. Ninguém se chamava cristão, né? Não existia esse termo. Esse termo foi criado nesse tempo, porque era um apelido que deram para aqueles que professavam a sua fé em Jesus. Então, quando alguém era chamado de cristão, o termo aqui era o pequeno Cristo. Vocês estão comigo, gente? Sim ou não?
Era como se ele fosse uma cópia de Jesus. Então, quando alguém falava assim, ali está um cristão, alguém estava dizendo o seguinte, olha, esse cara é uma cópia de Jesus, é um pequeno Cristo. Então, por isso que quando iam diferenciar um cristão, eles chamavam de cristão. Por quê? Porque esse era um pequeno Cristo. O cristão ele era diferente. Não tinha como ser igual. Os seus comportamentos eram diferentes. A sua forma de fazer, de falar, era diferente. Tinha um ditado, existia até, a palavra de Deus fala sobre isso, que o próprio Jesus fala, né, que nós deveríamos andar uma milha extra. O cristão era aquele que andava uma milha extra. Eu não sei se você já viu, né, alguém falando sobre isso, algum pastor falando sobre isso, ou se você já estudou sobre isso, mas quando o Império Romano estava ali subjugando os judeus, eles estavam sobre a opressão, né, nos judeus, colocando opressão sobre os judeus. Quando um soldado romano passava e ele falava para qualquer judeu carregar a sua ferramenta, carregar o seu escudo, carregar a sua espada, carregar os seus objetos, seus pertences, aquela pessoa imediatamente, ela tinha que parar tudo o que ela estava fazendo na vida dela e fazer justamente o que o soldado estava mandando. Por quê? Porque era um romano. Eles mandavam sobre os judeus. Então, quando um soldado romano falava isso, todo mundo tinha que obedecer. Seja quem for, olha, deixa eu te falar, carrega minhas coisas aqui. Ele tinha que fazer aquilo. Agora, o que é interessante é que eles diversificavam e conseguiam fazer diferença entre um cristão e um não cristão, simplesmente pelo comportamento de como que um cristão era capaz de servir além do que uma pessoa normal. Pastor, como assim? Seja mais claro. A Bíblia fala, e a história também conta, que quando um soldado pedia para um cristão, sem saber que ele era cristão, para que levasse as suas coisas por uma milha, a Bíblia fala que o cristão carregava tudo dele 10 milhas extras. Uma milha a mais extra do que ele tinha que fazer. Vocês estão comigo, gente? Sim ou não? Quem está comigo aí, entenderam? Ele carregava sempre uma milha extra. Por quê? Porque quando você recebe um novo nascimento, quando você recebe Jesus, quando você recebe uma experiência com Deus, você não consegue fazer o óbvio. Fala para o teu vizinho, você não consegue ser normal. Amém ou não amém? Você não consegue ser normal. Não existe ninguém que teve uma experiência com Jesus e consegue ser a mesma pessoa. E consegue ter as mesmas atitudes. Eu poderia falar para você o seguinte, olha, eu cheguei atrasado no culto, infelizmente consegui chegar aqui no meio da pregação, mas eu ainda vou pregar para vocês, só que eu posso explicar. Eu estava na rodovia, e quando eu estava andando, ali no meio da rodovia, caminhando, vindo para cá, veio uma carreta, uma cegonha, um bitrem carregado. E infelizmente o motorista não me viu, e ele me pegou de cheio, a 120, a 150 por hora, uma descida. E aí eu me atrasei. Você ia olhar para a minha cara e você ia falar o quê? Provavelmente você ia falar assim, esse pastor, no mínimo, ele é muito mentiroso. Sim ou não? Vamos lá, gente, sim ou não? E sabe por que você me chamaria de mentiroso? Porque não existe o quê? Evidência. Sim ou não? Sim ou não, gente? Eu estou intacto, não existe evidência. A primeira coisa que alguém precisa expor quando encontra Jesus são as suas evidências. Porque se você encontra com uma carreta a 120 por hora, numa banguela, numa descida, carregada, e é destruído por ela, o que pode acontecer quando você encontra Jesus? Tem que ter evidência. Tem que ter evidência.
Alguém um dia disse, eu não me lembro se foi Lutero, se foi Spurgeon, que, olha, pregue o evangelho. E se necessário, use palavras. Por quê? Porque as evidências falam muito mais alto do que aquilo que eu expresso. É por isso que quando Paulo ele olha ali para a igreja dos judeus, ali para a igreja de Jerusalém, ali em Roma, e ele vai escrever a sua carta, ele começa dizendo o seguinte, ali no capítulo 12, já no meio dessa carta, ele diz o seguinte, olha, não vos conformeis, porque vocês vão estar espalhados, vocês vão ver culturas diferentes, vocês vão ver pensamentos diferentes, vocês vão ver etnias diferentes, vocês vão estar espalhados por todo o canto, então vocês vão ver muita coisa doida. Mas eu posso te afirmar uma coisa, você vai ser conservado até o fim, até o dia da volta de Jesus, se você não se conformar com esse mundo. E mais, seja transformado pela renovação da vossa mente, ou seja, que a cada dia haja uma transformação, uma metamorfose, uma evidência de que a sua mente já não é mais a mesma antes de encontrar com esse Cristo. E assim você vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. É isso que Paulo está falando para aquela igreja. Paulo está dando um conselho para eles. Paulo está dizendo uma forma de viver. Querido, presta atenção. Se a Bíblia não for prática, ela não vai te transformar. Existem duas coisas que acontecem em janeiro. A primeira delas é que o Moisés da vida fitness bate no cajado, no mar vermelho e abre e todo mundo está passando para fazer dieta e academia. É verdade ou não é? Todo mundo começa uma vida fitness. E a segunda coisa é que todo mundo também começa uma vida espiritual. Que nunca teve. Parece crente que você nunca viu. Parece café com Deus em todos os stories. Eu estou cancelando todo café com Deus que apareceu nos meus stories. Com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, com Deus que vier. Eu não vou aceitar café com Deus Pai. Eu estou brincando, gente. É muito top, é legal. Eu quase comprei, quase, esse ano. Já estava caro. Estou brincando. Presta atenção. Quando eu falo sobre isso, e eu pareço até, eu tento ser um pouco leve com essa ideia, é que, sabe, a vida que Deus tem para nós, quando Paulo fala, não vos conformeis com esse mundo, não é uma vida, querido, de um dia. Não é uma vida de um domingo, não é uma vida de um janeiro, é uma vida de um ano inteiro. Amém, gente? É uma vida de um ano inteiro. A Bíblia fala que naquele grande dia, e quando eu falo grande dia, todas as vezes que você ouvir falar grande dia, esse grande dia é a volta de Jesus. Eu digo que você estiver diante do trono de Deus, naquele grande dia, os que vão herdar a vida eterna, os que vão receber a coroa, o grande prêmio. Pastor, como assim? Seremos premiados? Sim, aqueles que venceram serão premiados. O grande dia, a Bíblia fala que esses que herdarão é ao que vencer, ao que permanecer. Porque para Deus não importa a velocidade, mas importa a constância. Para Deus não importa o quanto que você é bom, o quanto que você é rápido, o quanto que você sabe. Para Deus importa o quanto que você persegue, sabendo, conhecendo todos os dias. Estão comigo, gente? Deus não curte crente de final de semana. Deus não é um Deus de cristão de domingo. Deus é um Deus de intimidade. Porque tudo aquilo que você não cria um relacionamento se torna uma religião. Fala comigo assim, tudo que não é relacionamento, vamos lá, é religião. E se tem uma coisa que Deus abomina, é a religião. Sabe por que Deus abomina a religião? Porque religião não tem nada a ver com relacionamento. E se tem algo que Deus cultivou desde a criação do homem, o propósito eterno do ser humano é se relacionar com Deus. E a religião, ela não traz relacionamento, ela traz práticas.
Você não precisa de prática para relacionar com Deus. Eu não consigo ouvir a voz da minha filha de 5 anos, a Alice. Ela adora, ela pira, ela ama boneca e fingir que é mãe, cara. E eu não consigo ouvir a voz da minha filha falar assim para mim: ó, soberano, magnífico, exaltado Pai, pega minha boneca em cima do guarda-roupa. Por que ela não fala assim? Porque ela é minha filha. E ela tem relacionamento, ela tem intimidade, ela não tem religião, ela não precisa de dogmas, ela não precisa de passos, ela não precisa de estratégias para chegar até mim. Ela só precisa acessar o lugar que eu nunca fechei para ela. Vocês estão comigo, gente? Pelo amor de Deus, vamos lá, eu estou sendo compreendido. Só que tudo isso tem a ver com uma coisa que Paulo fala. E ele começa falando sobre isso. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo está dizendo o seguinte: olha, em algum momento o sistema, o mundo, a religião vai tentar te enquadrar num tipo de cultura, de sistema. Pelo amor de Deus, com todo amor e carinho, e por favor, que eu não seja mal compreendido por você, nada contra devocional de manhã, live de não sei quem, café com Deus Pai, nada contra nada disso. Até porque, se a gente for comparar, eu não sei se os dinossauros comigo aí, rexes, né, cristãos, como eu, lembram do pão diário. Quem lembra do pão diário? Ô, gente, pão diário é um café com Deus Pai, cara, é um devocional, é a mesma coisa. Só que o que eu quero dizer para você é o seguinte, presta atenção, até mesmo aquilo que a gente chama de bom, pode nos colocar dentro de uma cultura religiosa, onde eu preciso abrir um livro, ou abrir um aplicativo, ou abrir um WhatsApp, um grupo, um áudio, não sei mais o que, porque ali é aquele momento em que eu vou estar dentro de um sistema, e aquilo que foi colocado vai falar comigo. Nada contra, Deus pode usar, e vai usar, como eu gravo vídeo e abençoo, faço lives, faço um monte de coisa, para abençoar e dar destino para um monte de gente. Mas presta atenção, existe um lugar de acesso livre completo que eu não posso chegar por você e que você não pode chegar por mim e que Deus reservou só para a gente. E que Deus não falou com café com Deus Pai, e nem com live de não sei de quem, e nem com devocional das quantas, e nem com mais ninguém, só para você. E que Deus tem para você. O meu grande medo, sabe, é de nós começarmos a entrar numa religião gospel, aonde a gente não consegue mais fazer dos santos um livre acesso. A gente começa a fazer os nossos caminhos de novo. Pastor, seja mais claro. Querido, preste atenção. O dia que Jesus morreu naquela cruz, Ele não morreu para te dar mais um sistema. Ele morreu para te dar livre acesso à sua presença. E isso quer dizer que faz de você alguém diferente de qualquer profeta que já teve na Bíblia. Elias foi massa, Eliseu foi legal, todo mundo foi sobrenatural, mas ninguém tem o que você tem. O Espírito de Deus habitando dentro de você. Pastor Gosta ficou doido. Não, eu estou te falando sério. A Bíblia fala que os profetas, eles viviam sobre um espírito profético. Sabe como é que acontecia com Elias, com Eliseu? Deus os visitava, o Espírito de Deus vinha e com o poder sobre eles e manifestava o poder. E depois, zerou, voltava ao normal. Era o Eliasinho de novo. Não que eles não eram grandes homens de Deus, amém, gente? Só que a Bíblia fala, em Atos capítulo 2, que um dia a promessa foi cumprida e o Espírito de Deus desceu sobre toda a carne, e Joel se cumpriu sobre os vossos filhos, sobre vossas filhas. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos agora podem ter o Espírito de Deus dentro. Agora já não é Deus ali, agora é Deus aqui. Irmão, você não está entendendo, o que você carrega é muito mais poderoso do que Eliseu carregava. Eliseu carregava a unção. Você carrega o dono da unção. Só que
O grande BO da coisa, e que não faz a gente mover no que Elias vivia, é que nós não entendemos na nossa mentalidade o que nós temos. É por isso que Paulo está dizendo, não se conforme com esse mundo, não se amolde, não entre no padrão, não entre no sistema, não vai naquilo que o mundo está dizendo. Cara, existe muito mais, é muito mais do que você pensa, é muito mais do que você imagina. A mente, ela é um campo de batalha constante. E, querido, presta atenção, as nossas vitórias, as nossas derrotas, elas acontecem o tempo inteiro aqui. E Deus, na sua soberania, Ele nos deu a capacidade, e é isso que eu acho magnífico, que Paulo nos revela através do Espírito Santo aqui, e de uma revelação poderosa, que Deus nos deu a capacidade de renovar a nossa mente, para que a gente possa viver a plenitude do propósito dEle. Eu acho que você não entendeu, mas presta atenção no que eu vou te dizer. Deus te deu a capacidade de renovar o que tem dentro da sua mente para que você possa cumprir o propósito de Deus. E isso é magnífico. Por quê? Porque você não é alguém robotizado. Você não nasceu torto e vai morrer torto. Você não nasceu pedra e vai morrer pedra. Você não nasceu ruim e vai morrer ruim. Por quê? Porque o poder de Deus que aperfeiçoa em nós, nas nossas fraquezas, pode transformar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, para que eu possa me adequar e entrar no fluxo daquilo que Deus tem para mim. Eu vou ser simples e objetivo para você entender. Deus pode tirar você da zona de conforto onde você está, a forma como você pensa, e fazer você um Jeff Bezos, irmão, um dono da Amazon. Está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque há um poder de Deus sobrenatural para renovar a sua mente. Deus pode te dar ideia que ninguém nunca teve. Deus pode te dar pensamentos que ninguém nunca teve. Deus pode te colocar projetos dentro do seu coração que ninguém nunca acessou. Deus pode fazer de você um canal tão sobrenatural que ninguém nunca experimentou a fonte que Deus pode jorrar de dentro de você. Ouvi só um amém aí, né? Sabe um dos textos que eu amo também? Provérbios capítulo 23, versículo 7. Anota esse aí, olha ele. O homem, a Bíblia fala que o homem é aquilo que ele pensa no seu coração. Provérbios 23, versículo 7 fala que assim como você pensa, assim como você imagina na sua alma, assim você é. Assim você é. Pastor, o senhor está pregando pensamento positivo. Se você quiser chamar disso, tudo bem, não tem problema. Mas que a minha Bíblia fala que você é o que você pensa, a Bíblia fala. E se isso não fosse verdade, Paulo não falaria que nós podemos renovar a nossa mente e nem se preocuparia com isso ser tão poderoso. Irmão, presta atenção, se tem um lugar que você tem que cuidar, não é do seu abdômen, não é do seu músculo, não é da sua visão, não é da sua carteira, sua conta bancária. Se existe um lugar que você tem que cuidar, é da sua mente. Porque aquilo que você pensa é aquilo que você vai se tornar. Pastor, o senhor acredita que Deus pode fazer algo extraordinário em 2025? Sim. Como? A partir do momento que Deus possa fazer algo extraordinário em você. Porque nada acontece fora, se primeiro não acontece dentro. É por isso, meu irmão, que para mim, um dos milagres mais extraordinários que acontece em toda a história, e em toda a Bíblia Sagrada, e em todo o mundo, até o dia que Jesus voltar, se chama salvação. Eu queria muito ver um morto ressuscitar, eu queria muito ver um paralítico andar, já vi um paralítico andar, já vi cego ver, eu já vi mudo falar também, já vi algumas coisas muito doidas. Eu já ouvi audivelmente, como você está ouvindo a minha voz, a voz de Deus, uma vez. E para não ser mentiroso, tinha um irmão comigo que ouviu também. Ele está aí, cadê o Dudu? Está aí? Dudu estava comigo nesse dia. Nós ouvimos. Tudo isso é incrível. Mas nada se compara com um pecador arrependido dizendo, eu preciso de salvação. E eu quero mudar minha vida.
Porque só o Espírito Santo pode fazer isso. Só o poder de Deus pode fazer isso. Porque é uma transformação de mente, é uma renovação de espírito completamente. Irmão, você precisa entender que o seu ano ele só vai ser diferente se o seu pensamento, a forma como você pensa for diferente, porque isso implica totalmente no seu comportamento. Se tem uma palavra que fechou, que abriu e fechou o meu ano de 2024, e que eu entendi que não era nem para fechar 2024, mas era só para continuar numa propulsão, numa intensidade 2, 3, 4, 5 vezes maior, se chama posicionamento. Essa foi a palavra do meu ano e, pelo que eu estou entendendo de Deus, continua sendo a palavra da minha vida. Por quê? Porque não existe campo neutro. Se você não está posicionado em algo, você já se posicionou. É a famosa história do muro. Se você não está do lado de cá, você não está do lado de lá, você já está do lado do diabo, meu irmão. A história do muro é muito famosa. Que o cara sonhou que estava em cima do muro, o lado direito falava, desce, o lado esquerdo falava, ficava calado. E aí o cara em pânico fala, por que o capeta aqui não me chama, apenas os anjos? E o capeta dá um grito, porque o muro que você está em cima é meu. Para que eu vou te chamar? Não existe neutralidade. Só existe posicionamento, ruim ou bom, mas você se posicionou. O dia que você se levanta e fala, cara, hoje eu não vou na academia, você está neutro? Não, você está posicionado. Qual a posição que você tomou? A de desistir. Só que é difícil para a gente engolir o amargo desse jiló na boca, né? Eu desisti. É melhor falar, hoje não, estou de boa. Vocês estão entendendo, sim ou não, gente? A batalha começa dentro da sua mente. É por isso que Paulo está falando, renova a sua mente. E não tem nada mais poderoso para renovar uma mente do que a palavra de Deus, do que as Escrituras, do que os Evangelhos, do que a Bíblia. Eu estou fazendo o meu plano de leitura. Vocês estão fazendo o plano de leitura bíblica anual aí, da igreja? Eu estou fazendo o meu plano. Meu filho está fazendo o plano comigo. Ele lê primeiro que eu, para você ter ideia. Sabe? Renovar a sua mente através da palavra de Deus. Querido, presta atenção. Você não precisa de nenhum livrinho mais legal do que isso, e nem seguir nenhuma página de Instagram, onde você vai ter uma palavra motivadora e vai começar o seu dia de uma forma, arrebentando, criando startups e fazendo um mundo aí. Não. Você só precisa dos princípios da palavra de Deus impregnar dentro de você. Um grande pregador que eu admiro e sou fã, que é o T.D. Jakes, ele fala o seguinte, você não precisa estar preso em nenhuma cela, em nenhuma cadeia, para ser um prisioneiro. Muitas vezes, as maiores prisões e as mais perigosas, elas não têm grades nenhumas, porque elas existem dentro da sua mente. Um homem com uma mente aprisionada é um homem neutralizado. Querido, presta atenção no que eu vou te falar. Quando o diabo ele entra na vida de uma pessoa, quando o Satanás, quando o inimigo ele entra na vida de uma pessoa para destruir a vida dessa pessoa, a primeira coisa que essa pessoa, que o diabo faz é destruir a sua forma de pensar. Ele olha para a esposa dele e ele já não admira mais a esposa. É ali que começa a destruição para um divórcio. Ele olha para o salário dele e ele abomina aquele salário, ele já não é mais grato. Eu não estou dizendo que você não tem que querer crescer, mas não existe mais gratidão. A partir desse momento, o que acontece? Ele deturpa a forma de pensar e de ser grato ao Senhor. E aí até o que tem dele é tirado, é roubado, vai embora. Por quê? Porque é uma mentalidade deturpada. É por isso que a Bíblia fala que o diabo vem senão para matar, roubar e destruir. E o diabo começa as suas ações na sua forma de pensar. E todo pensamento começa com um buraco. Recentemente, meu filho falou que eu fiquei viciado, cara. No bom sentido, tá, gente? Ninguém vai sair daqui me cancelando, não.
Eu assisti recentemente a série do Ayrton Senna. Quem viu a série do Ayrton Senna que a Netflix lançou aí? Quero dizer, vocês fazem o quê, gente? Quem assistiu a série do Ayrton Senna aí? Se não assistiu, assiste. É muito top. Aí o meu filho falou que eu fiquei viciado. Fiquei mesmo, cara. Eu até quero ver pelotão kart. Estou empolgadaço. Se quiser me dar um boné do Senna, eu aceito. Presta atenção que eu vou falar para vocês. Ele foi um ícone. Quem concorda? Foi um ícone, cara. Foi o maior piloto da história do mundo. Ah, o Hamilton ganhou, tá tudo bem, mas ele foi um ícone. E aí, a grande questão é, o que fez desse cara um ícone? Fazer o que ele fazia nas condições que ele tinha. Era isso. O que fez de Ayrton Senna uma celebridade, o maior piloto do mundo? Fazer o que ele fazia nas condições que ele tinha. E sabe de uma coisa? Isso fala muito sobre o que Paulo está dizendo sobre a renovação da nossa mente e não nos conformar. Porque muitas vezes a nossa vida é totalmente conformada dentro das condições que nós temos. E Deus está dizendo para você, eu posso usar sobrenaturalmente aquilo que você tem, que você acha que não é nada. O Senna fez coisas extraordinárias nas condições que ele tinha. Jesus fez coisas muito mais sobrenaturais. Ele multiplicou pães, ele alimentou multidões, ele andou sobre águas, ele fez de tudo, coisas... Presta atenção, todo grande e extraordinário acontece quando você entende que o que você tem é suficiente para Deus provocar um milagre. Alguém está comigo aqui nessa noite? Pode falar amém. Cara, ele tinha uma frase, essa frase eu anotei para a minha vida. Ele fala o seguinte, todo espaço vazio é um lugar onde eu posso ultrapassar. E se isso não acontece, não tem por que eu estar aqui. E eu achei muito top essa frase dele. Por quê? Porque ele entendeu que cada espaço vazio que o corredor da frente dava, era a oportunidade dele passar. Ah, mas ele arriscaria tudo. Tudo bem, meu irmão. Mas entenda, ou você fica atrás, ou você arrisca os espaços vazios que a vida te dá, que Deus abre, e que você reclama e fala, ah, mas eu só tenho essa beiradinha. É nessa beiradinha que Deus vai fazer você passar e chegar em primeiro lugar. E acessar os lugares onde Deus tem para você. Sabe, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Muitas pessoas vivem limitadas, crendo em mentiras. Sabe, uma coisa que eu coloquei para o meu ano de 2025, eu sempre coloco eu tenho metas na minha vida, né? E aí, só que uma das metas que eu coloco é sempre melhorar no que eu sou ruim. Numa delas, né, das metas. E eu coloquei muito na minha vida esse ano, eu falei, Deus, esse ano eu quero estudar economia como nunca, eu quero estudar margem, lucro, não sei o quê. Mas para que isso? É porque eu sou ruim, eu quero saber, eu quero entender, eu não quero ser bobo, eu não quero ser ignorante quando alguém falar para mim sobre as coisas. Eu quero ter conhecimento nisso. Eu gosto de conhecimento. Eu nunca vi tantas pessoas dizerem tão mal sobre o cenário econômico como nos últimos tempos. Das previsões econômicas para o Brasil. Mas sabe de uma coisa? É aí então que você começa a entender, quando Paulo fala não vos conformeis, que o crente, o cristão, aquele que acredita e ama Jesus e crê na sua palavra, ele não vive pela vista, mas ele anda pela fé. Você tem que ser prudente, mas você precisa entender que você não está caminhando sobre a ótica humana, você está caminhando pela fé. Só que fé não é irresponsabilidade. Amém, gente? Vamos lá, alguém está comigo? Fé não é irresponsabilidade, mas não se prive e não se engane de que em algum momento, agindo pela fé, você será chamado de irresponsável. Amém ou não amém? Vocês entenderam? Ou eu fui muito doido? Vocês entenderam o que eu estou falando? Fé não é irresponsabilidade, mas não se engane, em algum momento, quando você se mover por fé, alguém vai te chamar de irresponsável. Ah, pastor, mas isso é bíblico? Claro que é bíblico.
O que você acha que João, Tiago, Mateus, Judas, Marcos estavam falando de Pedro quando ele falou: se é você mesmo, Jesus, deixa eu ir contigo sobre essas águas aí então, faz eu andar nesse negócio aí, vamos ver se é real. E Jesus fala: vem então. E Pedro faz o quê? Ele move pelo quê? Pela fé. Mas para Mateus, Tiago e João, lá dentro, é pelo quê? É pela irresponsabilidade. Cara, irresponsável. Uma tempestade dessa, o pau quebrando, nós temos que fazer uma agenda com Jesus, o mundo está esperando ouvir Jesus, o cara vai me arriscar a andar sobre a água. O que está achando que ele é, esse Pedro? Vocês estão entendendo? O que para muitos é fé, para outros é irresponsabilidade. Porque não entenderam a visão que você tem, o coração que você tem. Só que do outro lado da margem, quando eles atravessam o lago, alguém pergunta lá na margem assim: ué, que legal, todos chegaram bem, teve uma tempestade, foi terrível. Mas me explica uma coisa, por que Jesus e Pedro estão molhados e vocês estão secos? E um Tiago, um João, um Mateus da vida tem que engolir seco e falar assim: porque eles fizeram uma coisa extraordinária. Vocês estão entendendo? Irmão, chegar do outro lado de 2025 molhado não quer dizer que o seu ano foi ruim, quer dizer que você foi extraordinário. Pastor, eu quebrei. Mas eu aprendi demais e eu não vou quebrar de novo. Vocês estão entendendo? Cara, eu investi errado, mas eu nunca mais invisto daquele jeito. Eu aprendi a investir. Vocês estão comigo, gente? Presta atenção. Deus quer criar em você uma mente disruptiva. É igual Paulo fala: não se conforme. Sabe, a pior coisa que você pode aceitar sobre você mesmo é o que as pessoas falam. Jesus um dia perguntou: quem dizem que eu sou? Vocês lembram desse texto? Quem que estão falando que eu sou aí? Quem que estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos começaram a dizer: olha, uns estão falando que você é Elias, outros estão falando que você é Moisés, outros estão falando que você é um dos profetas. E aí Jesus fala assim: tá, tudo bem, todo mundo tem uma opinião, mas a minha pergunta é: e vocês? O que vocês acham de mim? E aí Pedro, solta, porque Pedro era muito louco. Pedro fala umas bobagens, mas ele fala as maiores coisas também. Ele vira e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, nem o capeta, nem anjo, nem ninguém tinha falado isso ainda naquele tempo. E Pedro solta a maior revelação de todos os tempos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se impressiona. E ele fala: te conhecendo, Pedro, não foi você que falou isso aí, não. Você não tem essa capacidade, não que você seja burro, meu filho, mas é só o Espírito Santo mesmo para te falar isso aí. Vocês estão entendendo? Agora, a grande questão disso aqui é que para Jesus não interessava, quando ele pergunta o que estão dizendo de mim e o que você diz de mim, para Jesus não interessava. Alguém pode dizer assim: então Jesus estava com uma crise de identidade, e ele queria saber um pouquinho mais ali, e precisava de uma afirmação. Não, ele não precisava de nada. Ele não precisava de ninguém falando sobre quem ele era. Mas então por que ele pergunta? Eu vou te responder. Porque toda vez que você descobre e que você entende e que você tem a revelação de quem Jesus é, você se resolve em quem você é. Porque a sua identidade está em Jesus. O dia que você entende quem Jesus é na sua vida, você entende quem você é nessa vida. Vocês estão comigo, gente? Sim ou não? Então, antes de você querer mudar tudo ao seu redor, comece a dizer: Deus, me transforma. Não se conforme com esse mundo. Irmão, o modo como você lida com o seu dia a dia. Eu acho essa frase, ela não é minha, eu preciso dar crédito para o T.D. Jakes de novo, porque eu ouvi dele essa frase. O modo como você lida, anota isso aí, a forma como você lida com o seu dia a dia, mostra para Deus se Ele pode confiar em você algo extraordinário. Para de mesquinhar o ordinário. Porque senão você nunca vai viver o extraordinário de Deus. Para de colocar insignificância na segunda-feira.
Porque senão você nunca vai viver um sextou de qualidade, irmão. Vocês estão entendendo? Na linguagem bem popular, para você entender. Para de colocar insignificância em coisas que você olha e fala assim, isso aqui não dá nenhum lucro, mas não é sobre o lucro, é sobre o propósito que Deus tem na sua vida naquilo ali. Às vezes o que você está fazendo vai te dar até prejuízo, mas Deus está trabalhando em você para que algo grande aconteça. Um dia eu falei assim, não sei se você vai achar pecado, mas eu também não estou nem com você. Um dia eu falei, Deus, eu quero ser rico, Deus. Eu quero ter dinheiro, Deus. Quero ser rico, Irmão, deixa eu te dar deixa eu acalmar seu coração. Deus não tem problema com o dinheiro. Deus tem problema em você amar o dinheiro. Ter dinheiro é uma bênção, irmão. Ruim é ter o dinheiro como seu senhor. Ruim é ser escravo do dinheiro. Não é pecado ter carro bom. Pecado é você ter o melhor carro e falar, eu não vou pôr na chuva para ir na igreja. Está entendendo? Sim ou não? Não é pecado ter uma mansão e uma casa boa. Pecado é você falar assim, célula aqui em casa, ninguém entra não. Meninada no meu sofá, suco derramando? Nem. Coitado desse povo que tem célula na casa deles. Vocês estão entendendo? Quando você olha para mim, vamos lá, porque aqui pode estar uma chave para Deus virar muita coisa no seu 2025. Quando você despreza o ordinário, Deus não faz o extraordinário. Sabe? Pode ser o cliente mais chato que você tem. Trate ele como o que mais compra, o que mais, sabe, o que mais... Porque é nesse ponto que Deus trabalha o seu coração para viver coisas grandes. Deus não trabalhou Davi na frente de Saul, Deus trabalhou Davi na frente das ovelhas. O problema é que você não quer ovelha, você já quer gigante, cara. Quero ir terminando te dizendo o seguinte. Quando Paulo fala transformai-vos, aqui no original, aqui no grego, porque essa foi a linguagem que foi traduzida, né? Foi o grego. E no grego essa palavra aqui é metamorfo, né? De metamorfose, de uma transformação, uma metamorfose. E ele descreve aqui uma mudança tão profunda, tão completa, como de uma largata para uma borboleta. A palavra aqui é metamorfo, que é metamorfose. E dentro da... Como é que chama isso aí? Os professores? Como é que chama aí? A biologia, né? Dentro da biologia, a metamorfose é o mesmo processo da lagarta para borboleta. E se você vê uma borboleta voando, você jamais imaginaria que um dia ela fosse uma lagarta. Feia pra caramba. Cara, a lagarta é muito feio. Né? Eu não gosto, acho feio pra caramba aquele lagartinho ali. Mas quando você olha para uma borboleta voando, aquela coisa linda, você fala, cara, que incrível. Só que presta atenção, vamos lá. Entre o ordinário e o extraordinário existe uma coisa chamada processo. E dentro do processo é algo chamado transformação, metamorfose. Eu não estou nem aí como que vai ser o meu final de 2025. Mas tem uma coisa que eu me importo muito, que eu não seja o mesmo no final de 2024. Porque senão eu não fui transformado. Ah, pastor, eu tive um relacionamento que acabou. Tive um namoro que foi assim, um desastre. Fui ferida. Mas eu posso falar uma coisa? Você já não é mais a mesma. E isso é maravilhoso, irmão. Aquilo que você chama de problema, às vezes Deus chama de livramento. Aquilo que você chama de fim, às vezes Deus fala, não, isso era só um obstáculo para a trajetória que eu tenho para você, por isso que eu tirei. Eu amo uma frase, sabe, que fala, é até muito filosófica, mas essa frase diz o seguinte, que às vezes Deus permite pessoas saírem da sua vida porque Ele escuta conversas que você nunca escutou. Ele vê pensamentos que você nunca viu. Então presta atenção numa coisa. Você não pode mudar o que está ao seu redor,
mas você pode mudar o que está aqui dentro de você. Eu posso enxergar um luto como o fim da minha vida. Eu posso enxergar o luto como a esperança para a vida eterna. Morreu, acabou. Mas Deus me deu o presente de ter tido isso aqui. E o que eu posso aprender daqui para frente? Fechou a empresa, fechou. Mas o que eu não vou fazer lá na frente da mesma forma como eu fiz aqui? Irmão, preste atenção. Se você é plenamente justificado, enraizado em Jesus, para você não tem derrota, para você tem aprendizado. Amém? É como renovar uma casa, sabe? É como renovar uma casa. Deus não está aqui para pintar as paredes. Ele está aqui para reconstruir os alicerces, sabe? Para fazer a base de novo, de forma sólida. Ele não quer apenas ajustar a sua vida, ele quer transformar completamente. Eu posso te fazer um pedido, pelo amor de Deus. Eu quero terminar essa mensagem fazendo um pedido. Não entra na tua vida espiritual com Jesus nesse ano, meia boca não, sabe? Não seja um cara meia boca, não seja uma menina meia boca, não seja alguém, sabe, que fica ali medindo a água com o fubá para ver se vai agradar ou não vai agradar, se vai desagradar, se não vai desagradar, sabe? Eu não sei, eu acho que não deve ter vida pior, porque eu não sei se é assim, eu não sei pregar pensando se eu vou te desagradar, quanto mais conviver com você. Para de pensar se você vai agradar ou se você vai desagradar, e começa a viver o propósito de Deus na sua vida. Começa a realizar o que Deus falou para você realizar. Ah, pastor, mas para chegar onde eu cheguei é muito grande, mas tudo que é grande começa pequeno, meu irmão. Recomece. Quando a gente renova a nossa mente, a gente é capaz de experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, o maior obstáculo para você experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, para esse ano, o maior obstáculo é ter a mentalidade de que você não é digno dela. Gente, presta atenção no que eu vou te falar. Eu quero caminhar para o final aqui para dizer uma coisa para você. O pior pensamento que você pode ter na tua vida é que você não merece. É que você não é digno. E eu não estou querendo aqui ser antibíblico, não, porque realmente, de fato, nós não merecemos. De fato, nós não somos dignos. De fato, nós estávamos condenados. De fato, o nosso destino era o inferno. Eu não sei se você sabe, Deus não criou um inferno para você. Deus não criou um inferno para mim. Deus não criou um inferno para a humanidade. Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos. Sabia disso? Agora, o que faz alguém ir para o inferno não é Deus. É as pessoas com as suas próprias pernas se amoldando numa cultura dentro do que o diabo quer que você faça. E aí ele te conduz. Mas não é projeto de Deus você ir para lá. O projeto de Deus para você é vida e vida eterna. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Isso é muito sério. Você precisa colocar na sua cabeça que por mais que você não merece, que você não é digno, que você não é bom o suficiente para experimentar essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus, Jesus morreu na cruz para colocar em você a justiça de Deus. Ou seja, se eu não consigo ser santo como Deus é santo, Jesus pode me justificar e me colocar no padrão de santidade que Deus quer. Não por mim, mas em Cristo eu sou justificado. Em Cristo eu posso sim todas as coisas, porque Ele me fortalece. Em Cristo nada vai subsistir. 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não vou ser atingido. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou legal, não é porque eu faço certo, mas é porque a justiça de Deus, a ira de Deus foi derramada na cruz no dia que o seu filho estava morto ali, pendurado pelos meus pecados. Não é mais sobre mim, não é sobre o que eu faço, não é sobre como eu me comporto. Sabe? Alguém um dia falou, pastor,
Sabe, eu tenho hora que eu tenho vontade de sair por aí fazendo um monte de besteira. Eu falei, vai lá e faz as suas besteiras. Agora se eu for fundo demais, pastor, o senhor exagerou. Não exagerei não, porque se alguém tem vontade de sair por aí fazendo besteira, ele nunca encontrou a justiça verdadeira de Deus. Você não foi liberto. Vocês estão entendendo, gente? Porque uma pessoa livre, ela não quer voltar para o cárcere. Ela está livre. Eu estou livre. Por que você não faz? Porque não tem vontade. Por que você não tem vontade? Porque eu fui livre. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Foi para a liberdade, para a justificação em Cristo Jesus que Ele te chamou. Deus te chamou para uma completa transformação. Eu quero terminar, sabe, lendo para você e acabando aqui. Quando Deus, Ele cria Adão. Quem leu Gênesis aí já? Ou pelo menos está em Gênesis, né? Interessante que quando Deus cria Adão, olha para mim, vamos lá, eu vou terminar aqui agora. E você vai orar comigo. São 9:10, vou terminar agora. Quando Deus cria Adão, isso veio como uma bomba dentro da minha cabeça. Vou ligar aqui que o meu retorno falhou, tá? Isso veio como uma bomba dentro da minha cabeça. Quando Deus cria Adão, e eu estava lendo sobre isso no devocional, né, na leitura, eu nunca tinha pensado nisso. E eu tenho certeza que esse texto que eu li e que isso veio como uma revelação dentro de mim, vai fazer com que o meu 2025 seja o melhor ano da minha vida. Deus deu uma ordem para Adão. E que foi, na verdade, a primeira ordem que Deus deu para ele. Sabe quando alguém cria alguma coisa? Talvez você nunca viu isso, mas em filme você já viu, sei lá. E o criador daquela coisa, daquela máquina, daquele, sei lá, um computador, uma coisa assim. Vamos falar de um computador. Ele tem que fazer uma coisa que é muito importante. Beleza. E sabe o que é? Codificar. Ele tem que fazer um código ali, sim ou não? Ele tem que fazer um software ali, sim ou não? Senão é só um objeto, correto, gente? Quem está comigo? Vamos lá. Amém? Pensa comigo aqui, tá? Você pegar a revelação do que Deus falou comigo, senão você não vai pegar nada. Você vai falar assim, esse cara viajou agora. Mas eu vou fazer você pegar isso aí, vamos lá, se você pensar comigo. Quando alguém cria um monitor como esse, uma câmera como essa, um microfone como esse aqui, um celular como você está na sua mão aí, eles precisam criar um código, uma codificação, um software, para que isso funcione, para que tenha um comando, ok? Ok, gente? Um comando. Quando você clica no aplicativo do WhatsApp, alguém que criou aquele aplicativo, ele criou um comando. E é aquele clique ali que faz a coisa acontecer, a coisa ser desenvolvida, e você ter um aplicativo na sua frente. Ok? Amém? Quando Deus criou Adão, e Adão era um boneco ali. A banda pode vir, por favor. Cadê aquela menina? Traz a irmã lá para cantar lá e o pessoal aqui. O boneco está ali. Deus criou Adão. E quando Deus cria Adão, quem é Adão? Adão é um boneco. Ele não é um ser. Amém, gente? Ele não é um ser. Ele é um boneco de barro. Porque a Bíblia fala que quando Deus sopra o fôlego, olha para mim aqui, ó. Quando Deus sopra o fôlego em Adão, aí sim ele se torna o quê? Alma vivente. Então ele é um boneco no chão. Mas a partir do momento que Deus sopra o Espírito sobre Adão, aqui o nome disso é ruá no grego ali, né? O Espírito, o próprio Espírito de Deus, ele sopra o ruá, o fôlego de vida. Quando o vento sai da boca de Deus e entra nas narinas de Adão, aquela conexão do corpo com o fôlego, com o Espírito, faz de Adão o quê? Alma vivente.
Vocês entenderam? É o que faz ele então o quê? Raciocinar, falar, ter fome, ter gesto, ter vontade, ter desejo. Sim ou não? Vocês estão entendendo? O nome disso é alma, comportamento. Amém, gente? Quem está comigo? E aí então Deus codifica Adão, faz o software de Adão, dá o primeiro código de comando. É muito doido. Quem já teve filho aqui? Pelo amor de Deus, levanta a mão. Quem é pai aqui? É quase a mesma coisa. Por quê? O médico te entrega. Eu lembro de que o Carlos Eduardo entregou o Pedro na minha mão. Foi a maior crise da minha vida, que ele me deixou em crise. Eu estava dentro do bloco cirúrgico, ele me entregou na minha mão e falou assim, ó, igual nos filmes, igual pegadinha mesmo, toma que o filho é teu. E eu, diante do Espírito Santo, para não falar juro aqui, eu não sabia o que eu fazia. Se eu subia com o menino, se eu levava o menino para lá, eu não sabia. Eu falei, o que eu faço? O que eu faço? Porque a mãe, cara, sabe que tem um filho, mas o pai, não, ele até então, ele não sabe que tem um filho, ele só acha. É verdade ou não é? Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. O trem chegou na sua mão e falou, agora é verdade, tem um filho. O que eu faço com isso aqui? E então, você percebe que ele se torna, isso é muito sério, até para quem é pai, o que você codifica ele ser. Toda criança é uma página em branco. Adão era um ser sem nenhum código. E aí Deus dá um código para Adão. Pega essa chave, pelo amor de Deus, anota isso. Só não vou falar para você tatuar, porque senão eu vou te escandalizar. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Olha aqui para mim. Deus fala uma coisa para Adão tremenda. Deus fala assim, agora vai. Olha essa ordem para Adão, gente. Eu sou muito empolgado, cara, com a Bíblia. Ele vira para Adão e fala assim, agora vai e seja frutífero.